Depois de mais de 25 anos de negociações, a União Europeia deu sinal verde para a assinatura de um acordo comercial com o Mercosul. Agricultores reclamam e fazem protestos contra o aval dos governantes à criação do maior bloco de livre comércio do mundo. Novo ataque da Rússia ao território da Ucrânia foi feito com míssil de alta capacidade nuclear. Presidente do TCU, Vital do Rego, disse que liquidação do Banco Master foi correta e que a medida não será revertida. Denúncias campeãs apresentadas durante o recesso do Judiciário do Rio de Janeiro foram de violência contra a mulher. Começou a valer hoje a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação dos Bons Motoristas. Monitoramento espacial apontou que no ano passado o desmatamento foi menor tanto na Amazônia como no Cerrado do país. E quem aprecia um cenário da natureza com direito a lazer pode aproveitar a reabertura do Bioparque do Pantanal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Depois de mais de 2 décadas de negociações, o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia avançou com o aval do Conselho Europeu. A expectativa é de que a assinatura formal ocorra já na próxima semana. Apesar da aprovação, o acordo ainda não entra em vigor automaticamente. Os países da União Europeia aprovaram de forma provisória o acordo comercial com o Mercosul. A confirmação foi obtida nesta sexta-feira, segundo diplomatas ouvidos por agências internacionais. A sinalização favorável desbloqueia um impasse de mais de 25 anos de negociações envolvendo diferentes governos e interesses em 4 países do Mercosul e nos 27 integrantes da União Europeia. A perspectiva agora é que o tratado seja assinado oficialmente na próxima segunda-feira no Paraguai, sede da presidência rotativa do Bloco Sul-Americano. O acordo prevê a criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reduzindo tarifas de importação e exportação e estabelecendo regras comuns para o comércio de produtos agrícolas e industriais, além de investimentos e padrões regulatórios. O Brasil, maior economia do Mercosul, deve ter acesso ampliado a um mercado estimado em 451 milhões de consumidores. Mesmo com a aprovação provisória, o acordo ainda não está garantido. Ele entra agora em uma fase decisiva que inclui assinaturas formais e análises em parlamentos nacionais. A expectativa é de tramitação longa com impacto político e econômico dos 2 lados do Atlântico. A votação dos embaixadores ocorreu apesar da oposição de países como França e Irlanda, que expressam preocupação com os impactos sobre o setor agrícola europeu. Na França, grupos de produtores rurais afirmam que o Mercosul representa concorrência desigual, citando custos mais altos e regras ambientais mais rígidas no continente. A expectativa no avanço dessa etapa cresceu depois do sinal positivo da Itália. O governo italiano condicionou seu apoio ao atendimento de demandas do campo e aceitou votar a favor após uma proposta que acelera a liberação de 45 bilhões de euros para agricultores. Esse movimento colocou a maioria dos votos ao lado do tratado. Para avançar, eram necessários ao menos 15 países, representando 65% da população do bloco. Mesmo assim, o avanço institucional não elimina tensões. No Parlamento Europeu, cerca de 150 eurodeputados ameaçam recorrer à justiça para barrar o acordo. Esses parlamentares afirmam que o tratado pode prejudicar agricultores europeus e reduzir padrões ambientais. Se o texto superar as etapas previstas na União Europeia, precisará ainda ser avaliado internamente no Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai terão de votar o tratado em seus congressos para que ele passe a valer. Existe ainda a possibilidade de aplicação provisória em algumas áreas, como redução tarifária, permitindo que resultados cheguem ao mercado antes da ratificação total. Para os países do Mercosul, o acordo vai além da exportação agrícola e abre porta para setores industriais. Do ponto de vista diplomático, o tratado é um ponto estratégico entre
entre Europa e América do Sul em um momento de competição global e busca por diversificação comercial diante da dependência crescente da China. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que os países devem redobrar a aposta na cooperação internacional e disse celebrar, em nome da Câmara dos Deputados, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula também comentou o assunto, falando que esse é um dia histórico para o multilateralismo e destacou que o texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos, simplificando regras para os dois lados. A reação de agricultores europeus foi imediata. Contra, eles reclamam da qualidade dos produtos de outros países. Alguns carregam, inclusive, agrotóxicos que não são permitidos naquele continente. Agricultores europeus, mobilizados há meses na tentativa de barrar a conclusão do acordo entre União Europeia e Mercosul, realizam protestos nesta sexta-feira em vários países. As manifestações se multiplicaram pouco depois da aprovação mais cedo do Pacto entre os Blocos, negociado há mais de 25 anos e que criaria a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. No lado belga da fronteira com a França, parte da rede de autoestradas foi bloqueada ainda de madrugada, em uma tentativa de fazer suas vozes serem ouvidas. Eles nos fizeram investir, nós investimos, fazemos tudo o que nos pedem para podermos produzir corretamente. E ainda assim vão importar coisas que não atendem aos mesmos padrões que os nossos. É realmente absurdo. Em Estrasburgo, na França, a cena era a mesma, com agricultores apoiados por colegas alemães usando tratores para bloquear uma ponte sobre o rio Reno. As ruas de Varsóvia, a capital polonesa, também foram tomadas por cerca de 1.000 agricultores insatisfeitos com a aprovação do acordo. Até agora fomos o depósito de lixo da Europa. Agora seremos o depósito de lixo do mundo. Receberemos alimentos do Mercosul ou da Ucrânia, que são sem dúvidas de qualidade muito inferior, produzidos com pesticidas que foram proibidos na União Europeia há muitos anos. Em Milão, o protesto se concentrou na Piazza Duco d'Aosta, com tratores e bandeiras italianas como parte do ato. A Itália, que em dezembro havia se alinhado à oposição liderada pela França e conseguido então bloquear o acordo, mudou de posição nesta semana. Parece-me que o equilíbrio que foi alcançado é sustentável e espero que o acordo traga benefícios em muitas áreas, como acredito que acontecerá e idealmente para todos. A primeira-ministra italiana ainda destacou que o governo só passou a apoiar o acordo a partir do momento em que foram oferecidas garantias suficientes para os agricultores. Nos últimos meses, a Comissão Europeia elaborou uma série de cláusulas e fez diversas concessões para tentar conter a insatisfação de agricultores e pecuaristas. Entre as medidas estão garantias para os setores de carne, aves, arroz, mel, ovos e etanol, limitando as cotas de produtos latino-americanos isentos de tarifas e prevendo intervenções em caso de desestabilização do mercado. O braço executivo do bloco também anunciou que abrirá uma investigação se o preço de um produto do Mercosul for pelo menos 8% inferior ao da mesma mercadoria na União Europeia e se o volume de importações aumentar mais de 8%. A comissão ainda se comprometeu a legislar sobre resíduos de pesticidas nas importações, um ponto que os agricultores denunciam como indício de concorrência desleal, além de ter proibido totalmente nesta semana mais 3 substâncias, sobretudo em cítricos, mangas e mamões. Nos Estados Unidos, os protestos que se ampliam são contra a atuação dos agentes de imigração. Primeiro, mataram uma americana que apenas mudou de endereço. Agora, 2 pessoas foram baleadas. E o governo Trump utilizou a mesma justificativa de legítima defesa para apoiar os funcionários públicos. 2 dias depois da morte da mulher de 37 anos que foi baleada na cidade de Minneapolis, agentes de imigração dos Estados Unidos voltaram a atirar contra 2 pessoas na cidade de Portland, no estado do Oregon. A secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna deu os mesmos argumentos para justificar a morte da mulher na última quarta-feira, dizendo que as 2 pessoas que estavam dentro de um carro teriam tentado atropelar os agentes durante uma abordagem. Além disso, a secretária adjunta justificou que as 2 pessoas baleadas eram imigrantes ilegais venezuelanos, além de estarem ligados a uma organização criminosa. Os agentes federais envolvidos trabalham no Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, e não no ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega.
Em decorrência dos últimos episódios, mais protestos foram realizados em vários estados americanos. Em Minneapolis, onde foi o epicentro dos protestos mais acalorados, centenas de pessoas marcharam sob a chuva, gritando "ICE fora" e exibindo cartazes escritos "ICE assassino fora das nossas ruas". Os manifestantes também foram para a frente de uma instalação federal que serve como centro de apoio de imigração do governo para expressarem sua indignação. Durante a manhã, equipes da prefeitura da cidade removeram barricadas feitas com entulhos e até árvores de Natal para bloquear as ruas na área do tiroteio. Os protestos também ocorreram em cidades importantes como Nova York, onde centenas de pessoas marcharam no centro de Manhattan, protestando diante de prédios federais ligados ao Departamento de Segurança Interna e escritórios regionais da ICE. Durante os protestos, os manifestantes denunciavam a ação criminosa dos agentes e exigiam justiça. E veja a seguir, presidente do TCU, Vital do Rego, disse que liquidação do Banco Master foi correta e que medida não será revertida. E começou a valer hoje a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação dos Bons Motoristas. O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, disse que o Banco Central agiu corretamente na liquidação do Banco Master e que não será revertida. As operações do Master resultaram em prejuízos, tanto para o Banco BRB de Brasília como para os investidores. A defesa de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma petição negando qualquer participação em ataques digitais contra o Banco Central e autoridades envolvidas no processo de liquidação da instituição financeira. O documento foi encaminhado ao ministro Dias Toffoli, relator do inquérito que apura a tentativa de venda do Master ao Banco de Brasília. Segundo os advogados, Vorcaro nega veementemente envolvimento com os perfis que teriam disparado mensagens ofensivas ou disseminado notícias falsas nas redes sociais. A defesa afirma que ele vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas e colaborando com as investigações, tendo prestado esclarecimentos à Suprema Corte no fim de dezembro. Esse posicionamento ocorre em meio à escalada das apurações que envolvem o Banco Master. As suspeitas vão desde irregularidades financeiras até a contratação de influenciadores para pressionar autoridades regulatórias. O caso gerou reação no Banco Central, no Tribunal de Contas da União e até na Justiça dos Estados Unidos. A defesa sustenta que o ex-banqueiro estaria sendo alvo de um ataque contra sua reputação e pediu ao STF que investigue possíveis vazamentos e o que chama de notícias falsas contra envolvidos no inquérito. O objetivo, segundo os advogados, é garantir que não reste dúvida sobre a ausência de participação de Vorcaro na suposta campanha digital. O tema chegou também à Polícia Federal. Nesta semana, a corporação abriu uma apuração preliminar envolvendo 46 perfis que publicaram ataques simultâneos contra o Banco Central, diretores e investigadores. Se forem confirmadas irregularidades, o inquérito deve ser instaurado. Esses influenciadores teriam atuado sobre um contrato de confidencialidade estimado em R$800 mil. A campanha, identificada como Projeto DV, coincide com as iniciais de Daniel Vorcaro e teria se intensificado no momento em que o banco tentava evitar a liquidação pelo Banco Central. A ofensiva digital atingiu autoridades regulatórias, incluindo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, seus familiares e diretores ligados à fiscalização do sistema financeiro. Entidades do setor chegaram a divulgar notas públicas em defesa da decisão técnica do Banco Central de liquidar o banco. O caso repercute também no Tribunal de Contas da União. O presidente do TCU, Vital do Rego, afirmou que não cabe ao tribunal reverter a liquidação do Master. O ministro declarou que o órgão tem competência para fiscalizar o processo e avaliar eventual irregularidade, mas não interferir na decisão do Banco Central. Apesar disso, movimentações internas mostram divergências. Após polêmica sobre uma inspeção no Banco Central, a Corte suspendeu temporariamente a medida e decidiu levar o caso ao plenário. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master em novembro. A autarquia apontou uma grave crise de liquidez e riscos elevados para investidores e correntistas, entre outros achados técnicos. A medida atingiu todas as empresas do grupo, incluindo banco comercial, banco de investimentos e também a sua corretora. Um tribunal da Flórida reconheceu a liquidação brasileira e autorizou medidas para proteger ativos do Banco Master nos Estados Unidos.
A decisão impede que qualquer tentativa de cobrança, bloqueio ou execução contra os bens da instituição em solo americano durante o processo. As apurações da Polícia Federal indicam que o Master captava recursos a custos elevados e aplicava em operações de maior risco, pressionando o caixa da instituição. Relatórios apontam a emissão de certificados de depósito bancário pagando até 140% do CDI, muito acima do padrão de mercado, o que seria indício de dificuldade de captação. Bruno Pigato, especialista em mercado financeiro, comentou os riscos desse tipo de captação e falou sobre os cuidados para os correntistas e investidores. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê um título, um investimento um retorno muito agressivo, alguma coisa que brilha os olhos dessa forma, né? Então o CDB, que é protegido pelo FGC, que é um título de banco que deveria ser de baixo risco a princípio, né? Um título que a gente entende como um título de mais baixo risco, pagar 140% do CDI, a primeira coisa que a gente pensa é, quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. E isso é traduzido na economia como risco e retorno. Quanto maior o risco de um ativo, maior retorno. Então, se eu vejo um retorno muito grande, eu já tenho que me preparar que vai ter um risco outro lado. Então, acho que a primeira coisa que você vê quando você vê esse retorno muito grande, você entender por que tem esse retorno grande, né? Então, quais são os riscos atrelados a esse CDB? Nesse ambiente, o banco tentou negociar a venda de 58% do capital para o Banco de Brasília. O acordo, estimado em R$2 bilhões, atraiu a atenção de órgãos de controle e acabou travado. Entre as suspeitas do Ministério Público e de técnicos do TCU estão operações contábeis que teriam elevado artificialmente os valores das carteiras do banco no período de pré-venda. Entidades financeiras e analistas afirmam que a estratégia de crescimento do banco se tornou insustentável. O modelo dependeria constantemente de novas captações para honrar compromissos anteriores, ampliando o risco de insolvência, um cenário que culminou na intervenção do Banco Central. Acho que o Banco Central tem se mostrado muito forte frente a todas as investidas que ele vem sofrendo, e eu acho que o caminho é por aí mesmo. Acredito que se a gente passar com essa mensagem para o mundo e internamente de que nosso sistema financeiro ele é forte, ele é rígido e ele não vai se moldar e se dobrar por questões políticas, eu acho que é o mais importante. Eu acho que a gente sai com traumas, mas a gente sai vitorioso disso. O Banco Central encaminhou uma denúncia ao Ministério Público Federal apontando que pelo menos 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado fizeram parte de fraudes envolvendo o Banco Master. Estes fundos seriam responsáveis por um esquema que distorcia o valor de investimentos, que sempre voltavam ao controle do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, além de diretores da instituição. Segundo o material enviado ao Ministério Público, a estimativa é que as transações sob suspeita podem ter chegado a 11 bilhões e meio de reais. O consumidor brasileiro não precisa esperar a chegada dos períodos de comércio intenso como a Black Friday, marcada sempre para o segundo semestre, para encontrar bons preços. Quem quiser aproveitar as promoções já pode sair de casa. Sabe aquele produto que os comerciantes não conseguiram vender e os consumidores não puderam comprar no fim do ano passado? Agora, no começo de 2026, pode ser possível e mais barato. Isso porque as liquidações de janeiro já começaram. As promoções movimentam os comércios varejistas, os supermercados e os shoppings de todo o país. Troca de coleções, queima de estoques e campanhas tradicionais de janeiro movimentam o mercado brasileiro com descontos que chegam a até 80%. As grandes varejistas são as que têm as campanhas mais agressivas, com descontos maiores e com melhores condições de pagamentos, como um parcelamento sem juros. Especialmente em eletros, tecnologias e móveis, áreas que costumam liderar as vendas neste período. E para os consumidores, as compras com descontos podem ser feitas pessoalmente nas lojas físicas e pela internet nas lojas online. Alguns grandes varejistas do Brasil já deram início às suas campanhas. Uma grande marca esportiva terá em sua campanha de liquidação de 2026 produtos com descontos de 70%. Isso porque, nesta época de começo do ano, muitos consumidores criam metas ligadas ao esporte, bem-estar e um novo estilo de vida. Em uma outra grande empresa, está dando uma condição especial de parcelamento em até 12 vezes sem juros.
Quando tem comerciante precisando girar o estoque, a liquidação vira boa estratégia. Já para o consumidor, quando o preço é bom, nunca é tarde para comprar. O índice oficial de inflação do país fechou o ano passado em 4,26%. Foi a primeira vez em 2 anos que o IPCA ficou pouco abaixo do teto de 4,5%. Segundo o IBGE, a alta em dezembro de 0,33% foi um pouco maior que no mês anterior. Dos 9 itens pesquisados, apenas a habitação, com as contas de água, luz, aluguel e condomínio, registrou uma leve baixa. Além da baixa do índice oficial de inflação no Brasil, o que dominou os negócios hoje no mercado financeiro foi o balanço do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A abertura de 50 mil vagas em dezembro ficou abaixo do esperado, que poderá contribuir para que o Banco Central reduza a taxa de juros. Com isso, o dólar caiu 0,44%. Cotado em R$ 5,36, e a Bolsa de Valores subiu 0,27%, aos 163.370 pontos. Renovar a Carteira Nacional de Habilitação sempre exigiu tempo, dinheiro e burocracia para os motoristas. O Ministério dos Transportes anunciou o primeiro lote de CNHs com renovação automática para condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Para os bons condutores, a CNH será renovada automaticamente no sistema assim que atingir a data de vencimento. A chamada CNH do Bom Condutor prevê que motoristas responsáveis no trânsito fiquem dispensados da realização de exames presenciais, do comparecimento aos departamentos estaduais de trânsito, os DETRANS, e do pagamento de taxas adicionais para a renovação do documento. Todo o procedimento será automático e digital, realizado por meio do sistema da Secretaria Nacional de Trânsito, com a atualização disponível no aplicativo CNH Digital. Para ser classificado como bom condutor, o motorista não pode ter pontos registrados na CNH nem infrações de trânsito nos últimos 12 meses, além de precisar estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores. O governo já começou a emitir a renovação automática de forma gratuita para condutores com essa classificação. Não poderão receber o benefício os condutores com mais de 70 anos, os motoristas cuja CNH tem a validade reduzida e aqueles que apresentem doenças ou condições de saúde que exijam um acompanhamento periódico. Já os motoristas com idade entre 50 e 69 anos poderão utilizar a renovação automática apenas uma única vez. Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 370 mil condutores devem ser beneficiados já nesta primeira etapa da renovação automática da CNH. Com a dispensa do pagamento de taxas estaduais e da realização de exames médicos, a economia gerada para esse grupo pode chegar a 120 milhões de reais. Os motoristas considerados bons condutores vão receber uma notificação por meio do aplicativo CNH Digital, informando que o governo federal renovou automaticamente a CNH do beneficiário, sem cobrança de taxas e sem exigência de novos exames. E a seguir, denúncias campeãs apresentadas durante o recesso do Judiciário do Rio de Janeiro foram de violência contra a mulher. E veja também, novo ataque da Rússia ao território da Ucrânia foi feito com míssil de alta capacidade nuclear. As denúncias de trabalho escravo aumentaram em 2025 e bateram um novo recorde no Brasil. A construção civil e o agronegócio concentram o maior número de resgates de trabalhadores dos últimos 30 anos. Somente neste ano de 2025 foram feitos 4.515 registros. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o número representa um aumento de 14% em relação a 2024, quando já havia sido batido um recorde histórico, com 3.959 denúncias. Segundo a pasta, o crescimento reforça uma tendência de alta contínua, observada nos últimos anos, e evidencia a persistência do trabalho escravo contemporâneo no país. E entre os registros do ano passado, estão incluídas denúncias de trabalho escravo infantil, além de situações envolvendo adultos submetidos a jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, servidão por dívida e restrição de liberdade.
características que configuram o crime. Janeiro de 2025 foi o mês com o maior número de denúncias já registradas desde a criação do Disque 100, em 2011. Foram 477 denúncias apenas no primeiro mês do ano. Segundo o Ministério, desde que o canal passou a receber registros sobre trabalho escravo, mais de 26 mil denúncias relacionadas a trabalho escravo e condições análogas à escravidão já foram feitas em todo o Brasil. De acordo com o último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 65.600 pessoas já foram resgatadas de condições análogas à escravidão no país desde 1995. A violência contra as mulheres foi a campeã de reclamações durante o recesso judiciário do Rio de Janeiro. Foram mais de 4.000 processos levados às pessoas que ficaram de plantão. Os pedidos de medidas protetivas na Lei Maria da Penha foram responsáveis por quase metade das ações que deram entrada no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio durante o recesso forense, encerrado na última quarta-feira, das 6 da tarde do dia 19 de dezembro de 2025 às 11 horas da manhã do dia 6 de janeiro deste ano, foram distribuídos 4.027 processos na comarca da capital. As medidas protetivas corresponderam a 47% do total. Entre as ações registradas durante o plantão, também houve pedidos de autorização de viagens para crianças e adolescentes, internações hospitalares, alvarás de sepultamento, busca e apreensão de menores, internações em hospitais, mandados de prisão, alvarás de soltura, habeas corpus e representações por prisões cautelares, entre outras que precisavam de uma resposta imediata do Judiciário Fluminense. No interior do estado, regiões de Niterói, Rio Bonito, Duque de Caxias, Petrópolis, Itaguaí, Volta Redonda, Nova Friburgo, Itaucara e Campo dos Goitacazes foram registrados 2.277 processos durante o recesso. Uma deputada de Honduras foi atingida por um artefato explosivo enquanto participava de uma entrevista ao vivo na TV. Nas imagens, é possível ver o momento que o explosivo bate na cabeça da deputada, explode e em seguida ela cai no chão com a jaqueta rasgada. As pessoas que estavam perto de Gladys prestaram os primeiros socorros. O ataque aconteceu durante discussões mais acaloradas no Congresso. Gladys Aurora Lopes foi encaminhada para atendimento médico, mas os ferimentos não foram considerados graves. As autoridades hondurenhas ainda identificaram quem foi o responsável por jogar o artefato na deputada. Honduras enfrenta uma série de manifestações e acusações devido a suspeitas de fraudes nas eleições realizadas no ano passado. As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram mais um navio petroleiro em águas caribenhas. Foi a quinta embarcação detida pelo governo norte-americano em sua campanha contra o que chama de comércio ilegal de petróleo a partir da Venezuela. A ação foi conduzida por fuzileiros navais e soldados da Marinha Americana, forças que vêm atuando no Caribe nos últimos meses de acordo com o Comando Sul dos Estados Unidos. A apreensão é parte de um esforço mais amplo do governo de Donald Trump para controlar a distribuição de petróleo da Venezuela em nível global após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar americana. Washington mobilizou uma enorme força naval no Caribe que realizou diversos ataques a barcos supostamente envolvidos com narcotráfico e concluiu com êxito a operação para capturar o líder venezuelano e apreendeu petroleiros da chamada Frota Fantasma de navios que transportavam petróleo da Rússia, do Irã e da Venezuela, desafiando as sanções ocidentais. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, disse que o Olina seria outro navio-tanque da Frota Fantasma suspeito de transportar petróleo embargado que partiu da Venezuela tentando escapar das forças americanas. O Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas forças americanas na região, disse que fuzileiros navais e soldados da Marinha norte-americana participaram da operação partindo do USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo enviado para a região no ano passado. O Comando Militar dos Estados Unidos informou que a guarda costeira dos americanos assumiu o controle da embarcação. Entre os navios apreendidos estava um petroleiro ligado à Rússia, que foi interceptado no Atlântico Norte na quarta-feira, após ser perseguido por forças americanas desde a costa da Venezuela.
A operação foi condenada por Moscou. O presidente Donald Trump afirmou que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela após autoridades do país sul-americano liberar prisioneiros políticos. O governo da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, deu início à soltura dos presos políticos do país, incluindo estrangeiros. Segundo a coalizão de oposição Mesa da Unidade Democrática, 7 pessoas foram libertadas, sendo 3 venezuelanos e 4 espanhóis. O líder dos Estados Unidos disse que os navios que foram enviados para a região do Caribe vão continuar por lá. Trump afirmou também que vai se reunir com Maria Corina, opositora do regime chavista na Venezuela. Donald Trump ainda fez novas ameaças de realizar ataques terrestres contra cartéis de drogas no México. A fala de Trump ocorre em meio às investidas do governo americano na América Latina. A declaração gerou reação imediata do governo mexicano. A presidente, Claudia Sheinbaum, reiterou que o país rejeita qualquer tipo de intervenção militar estrangeira e que a soberania nacional não está em negociação. O governo do México reforçou que cooperação em segurança pública deve ocorrer por meio de mecanismos bilaterais e dentro dos limites constitucionais, sem presença de tropas estrangeiras em solo mexicano. A Rússia afirmou que usou um míssil de alta capacidade nuclear em ataque contra a Ucrânia. Segundo Moscou, o uso do hipersônico contra Kiev foi em retaliação a um suposto ataque de drones a uma residência de Vladimir Putin no ano passado. O governo ucraniano negou ter atacado a casa de Putin. O míssil é capaz de transportar ogivas nucleares, embora não haja indícios de que o utilizado no ataque durante a madrugada estivesse equipado com tal armamento. O líder russo alertou o Ocidente de que a Rússia poderia usar o míssil Orishnik contra aliados de Kiev, que permitiriam que o país atingisse alvos dentro da Rússia com seus mísseis de longo alcance. O ataque aconteceu poucas horas depois de o presidente ucraniano ter alertado a população sobre planos da Rússia para uma ofensiva em larga escala. Após o ataque, o presidente pediu que a comunidade internacional agisse. Volodymyr Zelensky disse que a Rússia precisa receber sinais de que a sua obrigação se concentra na diplomacia e precisa sentir as consequências cada vez que voltar a se concentrar em assassinatos e na destruição de infraestrutura. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque teve como alvo uma infraestrutura crítica na Ucrânia. Ele disse que a Rússia também usou drones e armas terrestres e marítimas de longo alcance e alta precisão. A Ucrânia classificou a alegação russa de que seus drones tentaram atacar uma das residências de Vladimir Putin, na região de Novgorod, em 29 de dezembro, como uma mentira absurda criada para sabotar as conturbadas negociações de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não acredita que o ataque à residência tenha ocorrido, mas que algo não relacionado aconteceu nas proximidades. No Irã, o líder supremo Ali Khamenei disse que o governo não vai recuar diante das manifestações que também cresceram no país. Khamenei acusou os manifestantes de agirem para favorecer o presidente americano Donald Trump. Mais de 60 pessoas já morreram nos tumultos. Ali Khamenei atacou diretamente Donald Trump, dizendo que o presidente deveria se preocupar com os problemas dos Estados Unidos. O líder iraniano também classificou os manifestantes como vândalos e sabotadores. Enquanto o líder ameaçava a população, o regime manteve uma prática já observada nos dias anteriores de cortes na internet, para dificultar a organização dos protestos. O acesso limitado é mantido apenas para setores do governo e das forças de segurança. Com a internet restrita, poucas informações conseguem sair do país. A medida tem como objetivo de conter a disseminação de informações. O corte da internet pode reprimir os manifestantes. O presidente Donald Trump já havia postado em sua rede social que, caso o Irã atirasse e matasse manifestantes, os Estados Unidos reagiriam. O promotor de Teherã disse que alguns manifestantes podem enfrentar a pena de morte pelos atos de vandalismos contra bens públicos durante os protestos, o que seriam enquadrados como uma guerra contra Deus, e que este crime prevê execução. De acordo com redes de ativistas, os protestos já alcançaram cerca de 300 cidades.
com multidões gritando palavras de ordem contra o regime, incendiando carros e até rasgando a bandeira do país. As manifestações começaram no mês passado em Teherã, motivadas pela crise econômica e pela forte desvalorização da moeda nacional, que encareceu produtos importados. Paralelamente, uma crise hídrica sem precedentes levou o governo a anunciar um plano de evacuação da capital. A situação se agravou após anos de sanções internacionais, enquanto o país ainda se recupera da guerra contra Israel em junho. E veja a seguir, monitoramento espacial apontou que no ano passado o desmatamento foi menor tanto na Amazônia como no cerrado do país. E veja também, quem aprecia um cenário da natureza com direito a lazer pode aproveitar a reabertura do Bioparque do Pantanal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação de estelionato virtual contra idosos. A organização criminosa movimentou mais de R$500 milhão do sistema financeiro. 4 pessoas foram presas. Os policiais civis de Bangu deflagraram uma operação para combater uma organização criminosa que praticava estelionato virtual contra idosos e deu prejuízos que ultrapassam as cifras de R$500 milhão. De acordo com a Polícia Civil, o bando atuava principalmente por meio de falsos empréstimos e da utilização fraudulenta de contas bancárias. Os crimes eram praticados principalmente na zona oeste do Rio, com foco em Bangu, além dos municípios da Baixada Fluminense. As investigações focaram em uma empresa privada, além de residências e imóveis, além dos estabelecimentos comerciais ligados aos investigados que eram utilizados para ocultar ou esconder os valores ilícitos, caracterizando como lavagem de dinheiro. Os recursos obtidos com o crime eram usados pelos criminosos para a aquisição de mais bens, elevando ainda mais o padrão de vida, além de realizar movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos integrantes. Entre os alvos da operação está um casal, que foi investigado após uma série de golpes contra idosos, que constam ter mais de 80 registros policiais. Até o momento, os agentes conseguiram prender 4 pessoas. Essa ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão, além de busca e apreensão, e de também reunir provas para desarticular as atividades criminosas. A lei complementar que tem como destaque a tipificação do devedor contumaz foi sancionada pelo presidente com 5 vetos. A medida é vista como uma forma de identificar empresas que usam a inadimplência tributária como estratégia comercial. A nova lei, aprovada pelo Congresso em dezembro, estabelece critérios rigorosos para a identificação e punição do chamado devedor contumaz. O devedor contumaz é o contribuinte, pessoa física ou jurídica, que deixa de pagar tributos como estratégia para obter vantagem competitiva desleal, usando a inadimplência como modelo de negócio. O sujeito ou empresa nessa condição deve ser notificado com antecedência às empresas, que terão 30 dias para regularizar sua situação ou apresentar defesa. As empresas classificadas como devedoras contumazes terão o CNPJ baixado em determinadas hipóteses, como quando a empresa tiver sido constituída para a prática de fraude, conluio ou sonegação fiscal, ou for fraudulentamente constituída, gerida, dirigida ou administrada por laranjas. Essa categoria também não vai poder usar benefícios fiscais, participar de licitações, ter vínculo com a administração pública ou propor recuperação judicial. Além disso, pode ser considerado inapto no cadastro de contribuintes, restringindo a atuação da empresa. O presidente Lula vetou a flexibilização de garantias, que permitia que o contribuinte substituísse depósitos judiciais por seguro-garantia ou outras garantias. Também foi vetada a redução de multas e juros, que podia chegar a até 70%. Outro veto foi aos prazos de parcelamento de até 120 meses para a quitação de tributos. A lei entra em vigor imediatamente e a Receita Federal deve publicar nos próximos dias as instruções normativas para a criação do Cadastro Oficial de Devedores Contumazes. Quase 44 mil toneladas de lixo foram retiradas do Rio Pinheiros, em São Paulo, no ano passado. E esta montanha não
para de crescer. O Rio Pinheiros, um dos principais cartões postais de São Paulo, também revela um problema antigo e ainda bem presente. Só no ano passado, quase 44 mil toneladas de lixo foram retirados dos 25 quilômetros do canal. Um volume que não para de crescer e que mostra como o descarte irregular ainda é um desafio para a cidade. O governo de São Paulo acabou de registrar uma marca impressionante. Foram retiradas mais de 100 mil toneladas das águas do Rio Pinheiros nos últimos 2 anos. Para você ter uma ideia, isso daria para encher 5 mil caminhões de lixo. Só essa limpeza custou cerca de 169 milhões de reais. É um dinheiro que sai do nosso bolso para limpar algo que, na verdade, nem deveria ter chegado ao rio. O que aparece na superfície do rio é apenas uma parte do problema. Todos os dias, equipes trabalham sem parar para retirar o lixo que chega pelo descarte irregular e pelas chuvas que arrastam muita sujeira para o canal. O resultado desse esforço está nos números que não param de crescer e revelam o tamanho do desafio ambiental no coração de São Paulo. A minha sugestão, baseada em exemplos internacionais e no sucesso de projetos locais como o Smart Sampa, é o uso da visão computacional para uma gestão preditiva. Se já usamos câmeras inteligentes para a segurança urbana, podemos aplicar essa mesma tecnologia para monitorar o descarte e interceptar o lixo antes dele se espalhar. O caminho é unir essa inteligência de dados com estratégias da psicologia ambiental e assim engajar o cidadão no cuidado com a cidade. Um Rio Pinheiros limpo exige engenharia moderna e um novo olhar sobre o comportamento urbano. São Paulo tem a tecnologia e a capacidade para ser uma referência global em sua sustentabilidade. De 2023 para 2025, o aumento foi constante. Em 2023, mais de 34 mil toneladas. Em 2024, o número passou de 38 mil. Em 2025, chegou a quase 44 mil toneladas de lixo retirado. Entre os resíduos, garrafas PET, embalagens de isopor e brinquedos, até objetos de grande porte, como sofás e colchões. Desde 2023, o custo desse trabalho já ultrapassou 190 milhões de reais. Os dados podem ser acompanhados em tempo real pelo lixômetro, instalado no Parque Bruno Covas, às margens do Rio Pinheiros. Um painel que mostra todos os dias que a limpeza avança, mas a conscientização ainda precisa caminhar junto. O índice de desmatamento caiu 9% em 2025, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar da redução nos 2 biomas, a pressão sobre desmatamento ainda continua. O índice de desmatamento na Amazônia foi o menor em 8 anos e o 3º ano consecutivo de redução na área sob alerta de desmatamento do bioma. No Cerrado, foi a taxa mais baixa desde 2021 e o 2º ano consecutivo de redução no bioma, após um período de forte avanço no desmate. As quedas, segundo o governo federal, foram impulsionadas por um reforço das ações de fiscalização e controle ambiental, aumento da cooperação entre órgãos como o IBAMA e a Polícia Federal e maior presença de brigadistas no campo. A Amazônia perdeu ao longo das últimas décadas uma área equivalente ao tamanho da França, e o bioma pode se aproximar de pontos críticos de degradação irreversível, caso pressões como fogo, secas severas e expansão agrícola persistam. Incêndios florestais, muitos deles considerados criminosos ou deliberados por atores econômicos, foram identificados em relatórios ambientais como dos fatores que compõem um padrão preocupante de destruição da floresta, mesmo em anos de redução formal de desmatamento. No plano político, a redução consecutiva de desmatamento tem sido usada pelo governo federal como evidência de que a pauta ambiental foi tratada como prioridade dentro da sua agenda climática e de combate às mudanças do clima. Autoridades destacam o compromisso com a meta de desmatamento zero até 2030, reforçando em fóruns internacionais como a COP30.
Por outro lado, organizações não governamentais e pesquisadores alertam que a persistência de pressões estruturais, como pressão por terras, conflitos fundiários e fragilidades na fiscalização em áreas remotas, pode comprometer a tendência positiva. O Bioparque Pantanal é o maior aquário de água doce de Mato Grosso do Sul e voltou a receber visitantes nesta sexta-feira. O maior aquário de água doce do mundo, que fica em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, estava fechado para manutenção. As visitas devem ser agendadas pelo site oficial e a entrada é gratuita. Desde a inauguração, em 2022, o local já recebeu mais de 1 milhão de visitantes e abriga mais de 40 mil animais, incluindo peixes, serpentes e mamíferos. O local é considerado um dos principais atrativos turísticos do estado e ganha o título de maior aquário de água doce do mundo, com quase 5 milhões de litros de água, com 453 espécies, 239 tanques. O aquário gigante visa proporcionar a total imersão ao ecossistema pantaneiro para o público, além de abrigar centenas de espécies, incluindo 6 de animais ameaçados de extinção. Neste tempo, já foram registradas 330 reproduções entre os animais que vivem no Bioparque. O Bioparque Pantanal é o único aquário público do mundo com espécies exclusivas de peixes neotropicais e animais que vivem em águas doces nas Américas do Sul e Central. O local abriga o maior acervo da espécie cascudo já reunido, com 81 espécies provenientes do Pantanal e da Amazônia. Além de alcançar a marca de 1,4 milhão de visitantes vindo de todos os estados brasileiros e de 140 países reconhecidos pela ONU, com uma média de 32,5 mil visitantes por mês, o Bioparque também realizou em seu centro de convenções 115 eventos no ano passado, de diversos setores da sociedade. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.